E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Físico para mais um vídeo. E quando falamos de Alan Turing, um dos pais da ciência da computação, lembramos do seu papel como decifrador do código de guerra da Alemanha nazista, a máquina Enigma. Também podemos citar o seu progresso com a criação da máquina universal de Turing, capaz de delimitar tudo que pode ser resolvido por computadores. Só que possivelmente você não deve conhecer muito sobre a importância do Alan Turing no campo matemático. Vamos falar um pouco dessas facetas que não são muito conhecidas sobre ele. Foi em uma casa de campo entre Oxford e Cambridge que um grupo de pesquisadores, dentre eles Alan Turing, esse grupo criou uma máquina que conseguia decodificar as mensagens enviadas pela inteligência alemã. Graças a isso, muitas vidas foram salvas de ataques de barcos alemães, inspirando uma série de histórias, livros, filmes, novelas, peças de teatro. E quando a gente fala de filmes, um grande exemplo é o recente Jogo da Imitação, estrelado por Benedict Cumberbatch, o mesmo que faz o Doutor Estranho, mas nesse filme ele faz o papel de Alan Turing. Antes que a Segunda Guerra Mundial tomasse a Europa, Turing desenvolveu máquinas para resolver problemas em aberto da famosa lista de Hilbert. David Hilbert é um famoso matemático alemão que apresentou no início do século XX, lá nos 1900, uma lista contendo 23 problemas matemáticos em aberto e que deveriam ser solucionados por esse século que estava por vir. O fascínio de Turing por máquinas foi estimulado principalmente por um livro que ele ganhou quando tinha 10 anos, o Natural Wonders Every Child Should Know, de Edwin Brewster, publicado em 1912. O livro ensina que fenômenos diversos do campo da ciência tinham sim explicação. Em uma carta enviada a seus pais, Turing retrata uma das passagens marcantes desse livro. O dióxido de carbono se transforma em bicarbonato de sódio no sangue e retorna a ser dióxido de carbono nos pulmões. O livro também faz associações entre o corpo humano e um motor a combustão. Turing era bastante nerd para um jovem de 12 anos. Na escola, Turing era obcecado por inventar e criar coisas. Câmeras, caneta de tinta recarregável e até mesmo uma máquina de escrever. Essa paixão em construir coisas e matemática sempre foi a tônica de sua carreira. Um dos primeiros trabalhos de pesquisa de Turing na faculdade foi no campo da estatística, em que um estudo seu sobre o lançamento de uma moeda permitiu que ele fizesse grandes descobertas, levando a uma análise extremamente sofisticada. Sua pesquisa levou à conclusão do que chamamos hoje de teoria do limite central. Este teorema afirma que quanto mais essa amostra cresce, mais sua média se aproxima a uma distribuição normal. O que essa teoria diz de maneira mais simples é que, por exemplo, se você começar a listar alturas de pessoas, por exemplo, você quer ter um experimento medindo a altura de pessoas, você vai perceber que o gráfico vai se aproximar de um sino, já que as pessoas que têm as alturas médias mais comuns vão estar representadas no miolo dessa gaussiana, dessa distribuição normal, e as alturas mais incomuns, sejam elas baixas ou altas, vão representar essa curva menor que você tem aí nesse gráfico de sino. Boa parte dos fenômenos naturais são descritos por gaussianas desse tipo. E essa teoria nos ajuda a entender uma série de parâmetros de experimentos, como é o caso da média, da variância, do desvio padrão. Turing descobriu esse teorema por conta própria sem saber que ele havia sido descoberto 10 anos antes, por um matemático finlandês chamado Lindeberg. Apesar de seu desapontamento, isso mostrava o potencial do jovem Turing. Aos 22 anos, Turing estudaria no King's College, uma universidade pública famosa do Reino Unido, mais especificamente de Cambridge. Naquela ocasião, as pessoas em Cambridge comentavam um trabalho de um jovem matemático austríaco que lançava incertezas no coração da matemática. Esse matemático é nada mais nada menos que Kurt Gödel.
Mas o que ele descobriu, Lucas? Acalme-se, jovem mancebo, eu irei explicar agora. No segundo problema de sua lista, Hilbert desafiava a comunidade matemática a descobrir uma prova que essa disciplina não continha contradições. Quando a matemática surgiu ainda na Grécia Antiga, ela era um emaranhado de teoremas e provas. Primeiro surgiram as assertivas básicas sobre os números, algo que mais tarde seria chamado de axioma. Os axiomas eram a base da construção do prédio que seria a matemática moderna. Então, os axiomas são algumas verdades que você já tem por definição e você usa elas para desvendar teoremas ou provas mais complicadas. Por meio da extensão dos axiomas, os matemáticos poderiam deduzir novos conhecimentos de sua ciência. Só que em 1900 existiam ainda algumas dúvidas. Temos certeza que nunca vamos descobrir que uma afirmação é ao mesmo tempo verdadeira e falsa? Dessa forma, para Hilbert, seria importante mostrar que a matemática jamais encontraria alguma contradição. Basicamente, ele queria pôr ordem no galinheiro da matemática. Só que aos 25 anos, Kurt Gödel introduziria mais incertezas nessa seara. Gödel provou que era impossível usar os axiomas matemáticos para provar que esses mesmos axiomas jamais levariam a contradições. Ele demonstrou que não importando quais axiomas você escolhesse, eles jamais poderiam ser usados para provar que não surgiriam contradições. Para entender, imagine o seguinte cenário. Suponha que você quer testar a consciência do axioma X. Você pode desenvolver um outro axioma, que vamos chamar de Y, para provar que X não possui contradições. Só que essa é uma vitória parcial, pois agora é Y que é posta em dúvida. A prova de Gödel é muito mais complexa do que essa, mas acho que deu para se ter uma noção do que ocorre aí. Basicamente, Gödel forneceu à matemática que todo o seu universo está construído sobre uma torre de papelão. Se Gödel fosse um meme, ele seria o Trollface. E sim, é bastante incrível. Podemos provar que existem limitações quanto ao que a própria prova é capaz de fornecer. Sobre essa situação, o matemático francês André Weil disse: Deus existe, uma vez que a matemática possui consistência. Só que o diabo também existe, uma vez que não podemos prová-la. Em resumo, os matemáticos teriam que se preparar, pois poderia acontecer de uma hora para outra que toda a sua ciência se tornaria uma miragem. É pouco provável que isso ocorra, mas não podemos duvidar muito. E você acha que Gödel parou por aí? Não mesmo. O troll da matemática ainda teria aprontado mais uma das suas. Se os axiomas da matemática forem mesmo consistentes, então sempre haverá assertivas sobre os números que não poderão ser formalmente provadas. Ou seja, além de provar que toda a matemática poderia desmoronar de uma hora para outra, Gödel ainda plantaria outra bomba, em que certas verdades sobre a matemática jamais poderão ser mostradas. Essas duas provas formam o que chamamos hoje de teoria da incompletude de Gödel. Basicamente, Gödel usou os números primos para mostrar que, para cada escolha de axiomas, sempre existiriam afirmativas verdadeiras que não poderiam ser provadas. Basicamente, Gödel deu uma trollada pesada em cima dos matemáticos. Veja a conjectura de Goldbach, por exemplo. Todos os números pares são a soma de dois números primos. Temos também a questão envolvendo primos gêmeos. Será que existem infinitos primos que diferem por duas unidades, como é o caso do 17 e o 19? Esses problemas continuam em aberto. E pode ser que uma das razões para nunca acharmos provas para essas duas conjecturas seja a teoria da incompletude de Gödel. No entanto, é importante nós percebermos que as descobertas de Gödel não são uma sentença de morte para a matemática. Seus teoremas demonstraram que a realidade matemática não se restringe à dedução de teoremas a partir de axiomas. Sempre haveria espaço para a evolução das fundações matemáticas, que por meio de novos axiomas poderia levar a melhores descrições do mundo matemático.
talvez capazes de responder a esses outros problemas sob uma nova perspectiva. Só que a descoberta de Gödel nos leva a outra pergunta. Será possível separar as assertivas verdadeiras que são passíveis de prova das assertivas que, mesmo sendo verdadeiras, não somos capazes de provar? Muitos matemáticos trabalharam com essa hipótese, dentre eles o próprio Alan Turing. Turing passou a considerar a possibilidade de haver uma máquina que, quando suprida com uma assertiva, se ela poderia ser deduzida a partir de um conjunto de axiomas. Isso significa que com um determinado axioma eu consigo demonstrar uma certa assertiva. Com uma máquina do tipo, poderíamos nos assegurar de que ao menos vale a pena tentar encontrar uma prova para uma conjectura ou uma hipótese em aberto. Isso nos levou ao Einschätzung Problem. Eu não consigo pronunciar isso. Isso é impronunciável, mas eu vou tentar de novo. Einschätzungsproblem. Einschätzungsproblem. Eu não sou muito bom de pronunciar alemão. Einschätzungsproblem. Enfim, que é referido em português como o problema da decisão de Hilbert. Construir uma máquina milagrosa que pudesse fazer distinções com relação aos problemas de decisão parecia ser impossível. Entretanto, e quanto a mostrar que essa máquina não poderia existir? Seria possível estender esse resultado a todas as máquinas possíveis? Foi isso que Turing fez. Esse foi um dos principais avanços conseguidos por Alan Turing, resolver o problema de decisão de Hilbert. Ele desenvolveu a ideia de máquinas especiais que pudessem ser criadas para se comportar como qualquer pessoa ou máquina que realizasse cálculos aritméticos. Essas seriam as máquinas de Turing, que eu já até abordei algumas vezes aqui no meu canal. Turing compreendeu mais tarde por que não seria possível criar uma máquina que conseguisse distinguir as assertivas passíveis de prova ou não. Ele começou por supor que uma de suas máquinas seria capaz de decidir se qualquer assertiva verdadeira teria uma prova. Assim, ele supôs que existisse uma assertiva verdadeira restante, para a qual a máquina de Turing não seria capaz de decidir se haveria uma prova. Então ele definiu um conjunto de assertivas que não são passíveis de provar, que ele chamou de restantes, e de modo semelhante à prova de Gödel, Turing mostrou que se tentássemos adaptar a máquina para incluir a assertiva restante, sempre deixaríamos de lado alguma assertiva. Da mesma forma que se uma pessoa alta deita com um cobertor curto, se ela cobrir a cabeça, deixará as pernas de fora e coisa do tipo. Para generalizar sua prova para qualquer tipo de máquina, Turing propôs a ideia de máquina universal. Máquina esta capaz de simular qualquer outra máquina capaz de solucionar o problema de Hilbert. Isto levou ao surgimento da tese de Church-Turing, proposta independentemente por Alan Turing e também por um matemático americano chamado Alonzo Church. Segundo ela, toda função que pode ser calculada por um procedimento finito também pode ser computada por uma máquina de Turing. Dessa forma, algoritmos válidos podem ser computados na máquina de Turing. Uma implicação dessa tese é que a noção de algoritmo imprecisa até aquele momento ganhou uma caracterização matemática completa. Logo, um algoritmo válido ele é computado e encerra seu cálculo dentro de uma máquina de Turing. Essa é uma das possíveis noções de algoritmos que nós temos. Isso nos permite entender os limites do que é computável. Em seu artigo, Turing demonstra que o problema da decisão de Hilbert não pode ser solucionado por uma máquina de Turing. Aceitando a tese de Church-Turing, somos forçados a concluir que esse problema não pode ser resolvido por nenhum método de cálculo. Logo, o algoritmo que Hilbert procurava não existe. Turing trabalhou muito para tentar solucionar problemas famosos da lista de Hilbert, como é o caso do 10º problema, para você saber se uma equação tem ou não raízes. No entanto, o problema que Turing foi capaz de solucionar
é um problema que não estava nessa lista, que é o problema de decisão ao qual eu falei, e que é a base dos procedimentos algorítmicos que temos hoje em dia. Tá certo? É basicamente isso. Eu espero que eu tenha mostrado para você uma outra visão do Alan Turing que você talvez não conhecesse a fundo. Muito obrigado, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você num futuro vídeo e falou!